Oi, gente! Hoje eu vim contar aqui um caos do Marcelo de novo, porque ele sempre apronta. Eu fico brincando que ele apronta mais do que os meus cachorros. Ele teve o que a gente chama de um pequeno acidente doméstico, mas me deu o maior sustão. Ele quase tirou a ponta do dedo toda fora. Hoje já tá muito melhor. E aí eu vim contar aqui um pouquinho para vocês como que a gente lidou com a situação e para explicar para vocês o que deve ser feito em casos assim de hemorragias em casa um pouquinho mais vultuosas, não foi tanto assim, mas meio que assustou. E as profilaxias, o que a gente tem que fazer para não infectar, e a profilaxia do tétano também, que muita gente tem perguntado. Eu aproveitei que isso aconteceu para a gente conversar aqui um pouquinho. Eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. O que é profilaxia? Profilaxia é o que a gente faz para que algo não aconteça. Então, no caso, a gente não quer que ele tenha tétano e não quer que uma infecção bacteriana ali ocorra no caso das feridas. Então, é isso. Esse é o dedo. Ele ficou assim. Mas já faz o quê? Uns 20 dias, né? Na verdade, tem quase um mês. E a gente vai mostrar aqui a foto imediatamente quando aconteceu, porque eu fiquei, assim, um pouquinho, não assustada, mas é engraçado. Quando a gente tá lá no pronto-socorro vendo as coisas, a gente acha que é tudo super tranquilo, super normal. Mas em casa, né? Quando acontece, a gente fica meio assim, ai meu Deus, será que eu tô fazendo certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando acontece um corte desse jeito, no caso dele, ele estava lá cortando um pimentão com uma faca gigante, super afiada. E aí, eu não sei, ele deu uma bobeira e na hora que foi cortar, acho que estava com o dedo assim, ou enfim, cortou realmente uma parte. Ficou na nossa pia uma parte lá da unha e da carninha. Não foi só a unha, não. Ele entrou, como vocês podem ver na foto. E aí, quando é na mão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Elevar o membro. Quando você eleva, já pela gravidade, já diminui o sangramento. Quer dizer, levantar a mão, né? É isso? Levantar a mão. Acima da cabeça. Quanto mais você conseguir levantar, menos, na verdade, menor o fluxo de sangue é ali. Então, você levanta e aí o meu desespero é que eu queria, levanta e vamos estancar o sangue. O que eu só tinha em casa? Um algodão. Olha só a minha super sacada. Ali eu peguei um algodão, botei e a gente levantou. E aí depois eu conversando, né, com o pessoal da emergência, falou, poxa, Renata, não era pra botar o algodão, porque o algodão realmente gruda, e foi o que aconteceu ali. Se você tem em casa um paninho limpo, o ideal é que você tenha alguma gaze. Eu até tinha, mas por causa dos cães, e aí vem aquela história toda que o Marcelo fala, que eu só cuido dos cães. Se fosse pro Tortor, ela aí tinha um kit, mas já que é pra mim, vai algodão mesmo. Aí, enfim, a gente colocou o algodão, colocou pra cima, mas se tivesse um paninho, era melhor, ou uma gaze. Por quê? Porque o algodão, quando aquilo ali para de sangrar e o sangue coagula, gruda ali. E aí eu, enfim, botei o algodão, a gente botou pra cima, fiz lá um curativo, e aí parou, ficou ótimo. Eu mandei foto pro meu tio, que é cirurgião plástico, ele ajudou, mandei foto pra todo mundo. Só que aí chegou no dia seguinte, eu fui fazer o curativo de novo e o negócio não soltava de jeito nenhum. A gente botou na água, botou ali quase em banho-maria, mas de água fria, né? E não queria soltar de jeito nenhum. Ele foi lá e puxou, porque eu tava com pena, tava com dozinho, não consegui puxar. Mas antes disso, a gente fez o quê? A gente lavou. Sempre que acontece alguma coisa, independente assim, a faca não estava nem tão suja, mas estava o pimentão, a gente lavou e eu tinha um sprayzinho antisséptico, que teoricamente tinha um anestésico local também, e aí isso já deu uma melhorada. Mas é muito importante que todo ferimento seja lavado. Eu sei que arde, eu sei que todo mundo fica meio nervoso, mas isso assim é fundamental para evitar as infecções bacterianas. Aquela história de colocar açúcar, é verdade? Funciona? Colocar açúcar ou pó de café para estancar?
vai funcionar. Só que o problema é o depois. Então, assim, se você tá num local onde o sangramento tá demais, você não tem acesso a um pronto-socorro, tá lá, sei lá, quase no meio do mato, você pode fazer isso numa tentativa ali, enfim, se você não tem outras condições. Mas aí depois é difícil, porque vai ter que lavar, vai ter que tirar, gruda, faz uma meleca, açúcar, enfim, pode dar algum tipo de bicho. Então, vamos evitar. O negócio é elevar o membro, fazer um curativo compressivo e procurar um pronto-socorro ou procurar algum profissional que vá te ajudar. Depois do algodão não ter dado certo, a gente tentou ainda uma pomadinha, até com antibiótico, que é coisa que eu não gosto, mas enfim, é o que eu tinha em casa. Vamos botar uma pomadinha junto com uma gaze para tentar não fazer um grude ali, né, no curativo. Né? E aí também não deu muito certo. A gente foi tirar, tava grudado, doeu, e aí quando você puxa, começa a sangrar de novo. E aí eu tive a grande ideia de ligar para quem entende do negócio realmente, que é o quê? Uma amiga enfermeira. Existem muitas enfermeiras que são especialistas em curativos. E assim, por mais que a gente saiba um pouquinho e tal, é uma coisa que eu gosto de estudar, mas chega na hora que você não consegue pensar em nada. Eu falei, vou ligar para quem entende. E aí a enfermeira me deu um super curativo que foi o que resolveu. É um curativo que diminui o sangramento, ele faz um gelzinho e aí depois, quando você tira, você coloca ele na água e sai como se fosse um gel. Foi o que resolveu. E aí várias pessoas falaram, isso aí vai infectar, vai dar problema, a unha vai cair. E vocês puderam ver, tá lá tudo direitinho, tudo tranquilo. Então é sempre bom a gente recorrer aos especialistas, porque acaba dando certo. Então não é um curativo baratinho, mas como era pequenininho, a gente conseguiu fazer tranquilo e não tivemos maiores problemas. Mas também, assim, se a gente não tivesse curativo, eu ia continuar fazendo com gaze, com a pomadinha e ia dar certo também. E aí, por que eu não tive que sair correndo com ele? Ou não precisa ser imediatamente no dia, mas no dia seguinte, para o posto de saúde para fazer a questão da profilaxia do tétano. Porque eu já falei isso no outro vídeo, Marcelo sempre aprontando, já recentemente, aqui tem o vídeo, foi mordido por um cachorro e aí a gente teve que fazer profilaxia tanto da raiva quanto do tétano. Então sabia que as vacinas dele estavam todas em dia. Mas se você então sofreu qualquer tipo de traumatismo ou ferimento, principalmente com coisa enferrujada, coisa suja, coisa que está assim muito no ambiente, a gente tem que prestar atenção para a profilaxia do tétano, que começa com o que eu falei lá atrás, limpando a ferida. A bactéria do tétano, que é o Clostridium tetani, ela gosta de ambientes que não tenham oxigênio. Isso que nas feridas infectadas, quando começa a ter pus, necrose, aquele cheirinho esquisito e tudo, é um prato cheio para ele virar de esporo, que é onde é a forma dele que fica no ambiente, que é mais difícil da gente conseguir exterminar do ambiente. E quando ela entra lá nessa ferida, ela consegue se desenvolver e vai produzir a toxina que causam os sinais e sintomas do tétano. Então tem um vídeo aqui explicando tudo, mas vamos focar agora na vacinação, que muita gente pergunta. Então, quando a gente é piquititinho, lá com 2 meses, a gente já pode começar a fazer a profilaxia do tétano. Então, a gente faz 2, 4 e 6 meses de vida, depois a gente tem um reforço entre 14 e 18 meses e um novo reforço aos 4 e 5 anos. E depois, a cada 10 anos, a gente tem que fazer esse reforço. E aí, esqueci. Lembrou? Ou alguém viu o vídeo aqui da Renata? Vai lá no posto de saúde e faz a injeção. 2 perguntas. Primeiro, tétano mata? Mata, a pessoa fica muito grave, fica no CTI um tempão. Então é lógico que com o avançar
das tecnologias, a gente consegue salvar muita gente, mas mata e é muito grave sim. Segunda pergunta. Se eu não sei quanto tempo faz que eu tomei o tétano, e faz, sei lá, 2 anos, ainda tenho 8 anos de prazo, tem algum problema tomar essa outra vacina antecipada? Nenhum problema. Inclusive, nas gestantes, a gente faz antes desses 10 anos. A gente faz até 5 anos, ou então em casos de ferimentos muito grandes, a gente faz o reforço também mesmo antes do prazo de 10 anos. A vacinação é, então, a medida mais importante para a gente não ter tétano, não pegar o tétano. Então, a incidência de tétano no Brasil diminuiu muito nos últimos anos por conta dessa vacinação em massa. Então, desde bebezinho, a gente já fica protegido. Mas é muito importante. Então, eu não sei, minha mãe perdeu a minha carteira de vacinação, ou eu tinha e perdi na mudança, eu tenho algum tipo de acidente, algum tipo de ferimento, eu tenho que ir lá no posto de saúde e pedir orientação. Provavelmente, eles vão te dar, sim, um reforço. Mas, se agora você está vendo esse vídeo, você não sabe, vai lá e já faz. Porque por que você vai esperar ter um ferimento grave para poder estar protegido? Faz isso logo, que é menos um problema quando você tem um acidente doméstico desse. Porque na hora não dá para pensar em tudo. Quando eu estudei, quando eu era criança, eu me lembro que o professor falava que isso existia num ferro enferrujado, num prego que eu podia pisar e tudo. Mas você me disse hoje que eu posso pegar tétano de outras formas, né? Se eu cortar com vidro, se sei lá, alguém... Um pedaço de madeira, qualquer coisa, porque... Uma pedrada. Pode, qualquer... E assim, você não vai pagar pra ver, não existe isso, não, é só num prego. Você não sabe, essa bactéria, ela fica no ambiente. Então, quando você tem algum trauma e ela consegue ficar lá, esses esporos ficam infectando a ferida, eles vão conseguir, assim, acordar e produzir as toxinas. Então, a principal medida é a vacina, sim, mas você também tem que lavar as suas feridas sempre adequadamente. Então, é aquilo que eu falei. Machucou, vai lá, lava com água e sabão mesmo. Eu sei que dói, mas tem que limpar e já checa agora se a sua vacinação está em dia. Isso é muito importante. Se você teve algum ferimento e notou que uns diazinhos depois, geralmente uns 3, 4 dias, a ferida começou a ficar vermelha, dolorida, inchada ou saindo pus, alguma secreção, às vezes começa assim, parece aquela aguinha de carne meio fedorenta, você deve procurar atendimento médico também, porque pode ser que você não tenha conseguido limpar adequadamente e a ferida esteja infectada. Então você às vezes vai precisar de uso de antibiótico e isso só pode ser prescrito por um médico. Por isso também que a gente tem que fazer as trocas de curativos, né? Com frequência, para poder ver como é que tá, né? Ver a evolução e tudo. Se é um machucadinho pequeno, tudo bem, mas imagina esse machucadão do Marcelo, a gente tinha que abrir para ver se começasse a ter algum desses sinais, ou então febre. Às vezes, assim, se foi na mão, pode dar alguma íngua, algum gânglio. Então, qualquer coisa diferente, você deve sim procurar atendimento médico. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, me fala, você já teve algum desses acidentezinhos em casa, mas que terminou com um problemão? Obrigada e até a próxima!